Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Desejo bom início de semana a todos. Tomara que seja uma semana em que o Santos consiga uma vitória, né? Pra falar a verdade, não lembro nem da última vez que o Santos venceu no Campeonato Brasileiro, né? Desesperadora a fase que o Santos vem atravessando. Um time que não pontua fora de casa, joga muito mal. E dentro de casa também tá deixando a desejar, né? Três derrotas consecutivas aí no Campeonato Brasileiro, perdeu para Goiás na Vila em um jogo que era para ultrapassar o Goiás na tabela de classificação, se firmar na oitava posição para brigar por Libertadores. O time perde em casa e depois vem a sequência fora de casa, que a gente já tinha noção do que poderia acontecer, né? Uma derrota para o Ceará por 2-1 no Castelão e uma derrota para o Palmeiras. E um jogo em que o Santos jogou melhor que o Palmeiras, né? Ou pelo menos tomou a iniciativa. Achei que o time controlou mais o jogo do que em outras partidas fora de casa, né? Mas quando a fase é ruim não tem jeito, né? O Santos com um a mais ali, podendo explorar o segundo tempo com um jogador a mais no placar, toma um gol de bola parada numa falha defensiva novamente do Madison e perde a terceira partida consecutiva. Então parece que quando entra na má fase é difícil sair, né? E agora tem esse jogo aí de terça-feira contra o Atlético Paranaense na Vila Belmiro para tentar vencer, né? E talvez ainda sonhar, né? A última chance que o Santos tem de sonhar ali, talvez com uma pré-Libertadores do ano que vem, né? Acho que vai abrir a sétima ou oitava posição ali para pré-Libertadores. O Santos ainda tem condições de pontuar, né? Condições de chegar nessa vaga, porque os times que estão à frente também perdem pontos, né? A questão é depender do próprio Santos para vencer e para chegar nessa oitava posição, que está cada dia mais difícil, né? Inclusive hoje tivemos jogo do Campeonato Brasileiro, jogo adiantado aí, São Paulo e Avaí. O São Paulo venceu, então foi mais um time que ultrapassou o Santos, né? O Santos agora está na 12ª posição do Campeonato Brasileiro e uma vitória contra o Atlético Paranaense deixaria a equipe novamente perto da oitava posição, novamente perto da nona posição ali, dependendo, claro, de tropeço dos rivais. Então, primeira parte aí para o Santos, primeiro objetivo é vencer, né? Fazer sua lição de casa para depois secar os adversários. Mas eu acho muito difícil se a equipe continuar jogando, principalmente fora de casa e não pontuando fora de casa. Acho muito difícil que o Santos belisque uma vaga aí na pré-Libertadores do ano que vem, né? Nem precisa falar que mudaria totalmente o planejamento, o orçamento do Santos e até mesmo essa busca aí por treinador depende de uma posição boa do Santos na tabela de classificação, né? Treinador que ainda não pintou nada essa semana, por isso não fiz vídeo também em relação a isso. Nenhum nome de fato negociando com o Santos, né? As últimas informações foi que o Santos entrou em contato com o Bielsa, mas foi só um primeiro contato ali, não teve proposta sobre valores ainda, é um primeiro contato. O Bielsa também não reprovou o contato do Santos e as duas equipes devem continuar conversando aí nas próximas semanas. Tomara, né? Um bom treinador. Tomara que tenha alguma novidade rápida em relação a isso. Enquanto isso, o Santos é treinado aí pelo Orlando, né? Time técnico do Sub-20, que vai escalar essa equipe aí para o jogo de terça-feira, né? Falando sobre tudo isso, já vamos entrar no tema aí do vídeo, que é o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Jogo importantíssimo, o Atlético não se sabe se vem com um time titular, deve vir com um time misto ali, com vários jogadores reservas, então é mais uma obrigação do Santos, tendo todos os seus jogadores à disposição ali, entrar em campo para vencer, né? Lembrando que Soteldo não estará em campo, tá servindo a seleção da Venezuela, então já é desfalque certo. E o Rodrigo Fernandes também não deve jogar, não deve retornar. Esses são os desfalques do Santos, né? Rodrigo Fernandes, um excelente primeiro volante ali na questão da marcação, e o Soteldo, o melhor jogador da equipe disparado na temporada, né? Isso que ele chegou agora há pouco, né? Então, duas baixas preocupantes, e aí o Orlando Ribeiro tá planejando escalar um time diferente, né? Fazer de fato alterações aí para mudar esse time do Santos, para tornar esse time do Santos mais ofensivo. E ali a escalação que ele tá treinando é com o João Paulo no gol, aí uma mudança importante na lateral direita, né? Deve sair o Madison, entrar o Natan pela primeira vez testado ali, que é um jogador, querendo ou não, mais ofensivo, inclusive joga de ponta, mas nesse jogo deve vir como lateral mesmo. Natan na direita, na zaga, a zaga que a gente já conhece, né? Bauerman e Maicon. Na esquerda, Felipe Jonathan. No meio-campo, no lugar do Fernandes, o Camacho. Aí vem Vinícius Zanocelo como segundo volante. Sanches
Luan também deve entrar, deve ganhar uma posição ali, uma vaga ali no time titular do Santos. E na frente, Marcos Leonardo e Ângelo. Ângelo, depois de muito tempo também sendo titular do Santos, deve começar uma partida como titular. Então o que a gente nota é o seguinte: Natan na vaga do Maddson, acho que conseguiram ver depois de muito tempo de atraso ali que o Maddson não tem condições de ser titular do Santos. No meio-campo, Camacho no lugar do Rodrigo Fernandes, é o esperado, porque é o jogador que substitui o Rodrigo Fernandes, apesar de não ter o mesmo poder de marcação. E ali uma mudança considerável no meio-campo, né? O Santos geralmente joga com 3 atacantes, né? No 4-3-3, 3 jogadores à frente. Nesse jogo, eu acho muito difícil que ele coloque o Luan na ponta. O Santos poderia jogar com o Luan aberto pela esquerda no lugar do Soteldo, Marcos Leonardo no meio e Ângelo na direita. Eu acho que ele vai no 4-4-2, a mudar o esquema do time, vai botar um meio-campista a mais, jogando com o Sanches de um lado e Luan do outro. O Sanches acho que caindo mais para o lado direito, que é a posição que ele sempre jogou, e o Luan caindo mais pelo lado esquerdo, mas os dois como meio-campistas ali ajudando na criatividade, na produção do time, né? E na frente, Marcos Leonardo e Ângelo ali, principalmente com o Ângelo, o time explorando mais o contra-ataque. Não acho um time mais defensivo do que quando jogam 3 atacantes, acho que é um time que povoa mais o meio-campo e com isso pode criar mais oportunidades de gol. Alguma coisa tinha que ser feita, né? Então o Orlando tá testando ali, uma coisa que a gente não pode criticar é que ele tá tentando mexer nessa equipe e ver qual que é o time correto aí para escalar. A gente não sabe a situação do Luan, né? Entrou contra o Goiás, foi mal, deu um passe, mas depois erra. É um jogador instável ali, não tem como dizer o que se espera. Do Sanches a mesma coisa, porque veio de lesão, vem de lesão, retornou há pouco tempo, não se sabe o que esperar dele ali, a produtividade, até por conta da idade, da intensidade que ele já não tem. Mas na frente, tenho certeza que Marcos Leonardo e Ângelo se dão muito bem por conta do entrosamento ali. E acho que o Ângelo dá esse poder do Santos de contra-atacar, de ter mais velocidade, ter um jogador que vai para cima, assim como é o Soteldo, né? Correto, acho que seria Soteldo na esquerda, Marcos centralizado e Ângelo na direita. Como não temos o Soteldo, os dois vêm na frente ali. E tomara que a equipe do Santos evolua, né? Evolua mentalmente, principalmente. O psicológico do Santos está péssimo nos últimos jogos ali. Não só nos últimos jogos, sempre foi assim nas últimas temporadas, né? Isso precisa evoluir, senão a equipe não vai conseguir vencer. Toma um gol e desespera. Então acho que a questão é primordial aí o psicológico. Mas teve essa semana, mais uma semana para trabalhar, mais uma semana para treinar, que eles colocam isso em prática, né? Tanto defensivamente, para não cometer as falhas bizarras que estão cometendo, em bola parada, em recuo, em toque errado que sai gol do adversário. E na frente também, né? Testando um time diferente ali. Tomara que o Orlando tenha treinado esse time que ele pretende mandar a campo ali e que o Santos consiga fazer uma boa partida contra o Atlético. É isso, galera. Terça-feira a gente espera esse jogo e depois da partida venho comentar como foi esse jogo do Santos aí. Mais um jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. É isso. Deixa aí nos comentários o que você acha da escalação do Santos, se você faria alguma troca. Valeu e até o próximo vídeo.